Olá, boa noite. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Aqui é o Tilson Neumann. Estamos dando continuidade a um estudo maravilhoso sobre a luz. E hoje nós damos continuidade a esse estudo. Mais uma mensagem rápida e simples para tirarmos juntos um período de meditação na Palavra de Deus. E o tema que nós vamos meditar hoje é: a luz faz separação. Entre o quê? Entre as trevas e a luz. Então a luz ela faz separação entre luz e trevas. Abra a tua Bíblia comigo, pega a tua Bíblia, abra em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 4 e vamos juntos meditarmos um pouquinho mais na Palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Em Gênesis capítulo 1, o versículo 4, a Bíblia nos fala que é o primeiro dia, quando Deus criara, ou iniciara a sua obra criadora, melhor dizendo, no princípio, onde haviam trevas sobre a face do abismo, e Deus, com uma palavra de ordem, Ele ordenou, dizendo: haja luz. E a Bíblia nos diz que houve luz, ou seja, as trevas que haviam sobre a face do abismo desapareceram. E Deus, ao ver a sua ordem sendo executada, Ele percebeu que a luz era boa, porque a Bíblia vai dizer assim: e percebeu e viu Deus que era boa a luz. Deus viu que a luz ela era boa. Deus viu que a luz era agradável. Porque o versículo ele nos confirma isso, dizendo que viu Deus que era muito melhor a luz do que as trevas. Então Deus faz algo ainda mais. Além dele perceber e ver que a luz era boa, ele faz algo ainda melhor. Ou seja, a Bíblia diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus, Ele separa as trevas e a luz. Desde o início da criação. Deus, quando fizera o mundo, Ele já percebeu que melhor é a luz do que as trevas. E desde o início, o próprio Criador, Ele fez questão de deixar separadas, porque não existe nenhum tipo de comunhão entre a luz e as trevas. Ou seja, desde o primeiro dia, quando Deus começou a criar o mundo, quando Ele começou a fazer, a trazer à existência aquilo que ainda não existia, e com a sua palavra de ordem, com a sua voz, com a sua autoridade, quando Ele fez tudo acontecer, Ele percebeu ao primeiro dia da sua obra criadora que melhor era a luz do que as trevas. E ao perceber que a luz era melhor do que as trevas, Ele as separou. Deus, Ele separa a luz das trevas, porque é melhor nós andarmos na luz da palavra, da revelação, da graça de Deus, do que nas trevas, no mundo do pecado. Agora abre um pouquinho mais longe a tua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo 14. Paulo nos fala assim: e não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ele deixa uma pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? E pergunto ainda mais: que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo começa o versículo nos trazendo uma ilustração de uma proibição do Antigo Testamento sobre lavrar a terra
conjunta de duas espécies de animais diferentes. Vamos entender isso para nós entendermos um pouquinho sobre o que é o jugo desigual. Abra a tua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo de número 22 e o versículo de número 16. Perdão, versículo de número 10. Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 10. A Bíblia vai dizer assim: com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Onde Deus fala que não podia colocar o boi e o jumento juntos para lavrar a terra, porque eles não iriam se entender. Um caminharia mais rápido, o outro mais devagar, comprometendo assim o final do trabalho, comprometendo assim a execução do trabalho, comprometendo o trabalho a ser realizado. Então Paulo, do mesmo modo, ele nos fala que o cristão tem que cuidar da maneira de se relacionar com as coisas do mundo. Deus separou a igreja, Deus escolheu a igreja para ser um povo santo, zeloso e de boas obras. O cristão deve vigiar. Não estou falando que o cristão tem que ser antissocial, não. Mas não se envolver com nada que possa manchar o seu testemunho. Paulo estava dando ênfase ao que Deus havia feito em Gênesis capítulo 1, versículo de número 4. Paulo estava dando ênfase aqui em 2 Coríntios 6,14 sobre o que Deus fez quando criara a sua obra, quando fez o universo, quando fez o mundo. E ele estava falando assim, porque sociedade tem com a injustiça, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça. Ele está falando assim, não tem comunhão, ou você é justo, ou você é injusto, ou você é santo, ou você é profano, ou você serve a Deus, ou você serve as coisas do mundo, para não falar algo mais pesado. Então Paulo está falando assim que não havia nenhum tipo de comunhão entre a injustiça com a justiça. Por quê? Porque Deus havia separado, Deus separou, Deus escolheu a igreja para ser um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo para ser separado e não andar de mão dadas com as coisas do mundo, e não andar junto com as coisas do mundo, e não trazer o mundo para dentro da igreja, porque não há sociedade nenhuma da injustiça com a justiça. Não existe sociedade nenhuma. Ou você é, ou você não é. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, ou você é quente, ou você é frio, porque mono Deus vomitará. Não tem com Deus, não tem como você ter um meio termo. Eu sirvo a Deus até um certo ponto, não. Ou você é crente, você é cristão, você é salvo, você é remido, lavado no sangue do Cordeiro, ou você é uma pessoa ímpia do mundo. Não tem como andar com os dois pés, um em cada lugar. Você tem que ter os teus dois pés firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. E Paulo continua falando assim, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem? Se Deus lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 4, Deus já viu que a luz era boa, e ao ver que a luz era boa, separou a luz das trevas. E Paulo fala que não há nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Não existe nenhum tipo de comunhão. Ou você está na luz ou você está na escuridão. Não tem como você andar em um meio termo. Ao criar a luz, ele estava perguntando que comunhão tem a luz com as trevas. E não tem nenhuma. Por isso nós fomos chamados para ser luz em um mundo que já tem muita escuridão. O mundo já tem muita escuridão. Vivemos em um mundo muito tênue. As coisas têm acontecido, a maldade se espalhou de uma forma tremenda sobre a face da terra. O ser humano já caminha uma decadência espiritual, moral. Só que o Senhor Jesus, ele nos chamou para sermos luz no mundo de trevas, para ser esperança para aqueles que não têm mais esperança, para ter uma palavra de ânimo para aqueles que não têm mais força.
E a igreja não pode se ajuntar com o mundo. Ela tem que se separar do mundo para fazer a diferença. Deixe Jesus acender em você a chama e a luz do Evangelho e venha viver uma vida alegre e em paz na presença de Deus. Amém. Essa é a palavra que nós temos para hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre a palavra haja luz, estudando um pouco sobre a luz. Tem sido uma bênção. Continue nos acompanhando nos vídeos para nós aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. São vídeos curtos para meditarmos um pouco mais a fundo na palavra de Deus. Próximo tópico é: a luz é o caminho do justo. Não perca. Deus abençoe a vida em nome de Jesus.